estamos de volta com o oftalmologista Dr. Elber Caldeira. Doutor, e o que é necessário para que os estudantes tenham acesso ao atendimento oftalmológico? É muito importante essa sua pergunta. A última fase que nós dividimos aí só a título pedagógico e didático para que nós falemos da saúde da criança. Então, é muito importante a fase escolar. Aí a criança já está sendo alfabetizada, já está na escola e apresenta os seus rendimentos. Então, é muito comum os pais, os professores ou a própria diretora da escola perceber o baixo rendimento daquela criança na escola, o baixo aprendizado, o desinteresse, retardo na alfabetização e baixo desempenho. É muito importante termos atenção nessa fase escolar, depois dos 7 anos. Nesta época, deveremos procurar, o mais comum são os erros da refração. Esses erros da refração são graus de óculos. São crianças que têm deficiência visual por ser portadoras de erros da refração. Então, alguns exemplos mais comuns. A miopia. A miopia é um erro refracional, onde a criança apresenta baixa de visão para observar objetos distantes. Então, a criança não enxerga o exercício que a professora passa no quadro, a criança não consegue ler o que está no slide, o que está sendo projetado, e aí ela começa a apresentar sinais para compensar essa dificuldade. Então é muito comum os pais falarem conosco: ah, mas meu filho fica apertando os olhos para enxergar melhor, ou franzindo a testa para enxergar melhor, ou aproximando muito do objeto. É um sinal muito bem detectado pelos professores e pelos pais. Além da miopia, que é muito comum, temos os astigmatismos e as hipermetropias. Alguns sinais de que a criança pode estar tendo esses chamados erros de refração, além do baixo do rendimento, franzimento da testa, apertando os olhos, também dores de cabeça no fim do dia, ou que a gente tecnicamente chama de cefaleia. Então a criança normalmente ao fim da escola chega em casa queixando dor de cabeça de tanto se esforçar para tentar enxergar, de tanto franzir, de tanto fazer força para acomodar, ele acaba desenvolvendo uma dor de cabeça, que é uma dor de cabeça que tem característica manhosa, normalmente uma cefaleia frontal, que melhora muitas vezes sem medicação, só da criança repousar e dormir, no dia seguinte está melhor. Então são sinais que os pais devem ficar atentos, assim como os professores em sala de aula. Como que é o acesso desses estudantes ao oftalmologista? Nosso serviço, o Centro Oftalmológico de Janaúba, nós temos uma estrutura capaz de atender a demanda dessas crianças, desde o teste do olhinho até também a verificação dos escolares. Então os pais podem entrar em contato com o Centro Oftalmológico de Janaúba, que nós teremos o maior prazer de esclarecer. Nós também somos referenciados pelo Ministério da Saúde como um centro de referência em oftalmologia pública na região da Serra Geral. Então, o centro oftalmológico, ele tem pactuação, ele tem contrato com a Prefeitura Municipal de Janaúba e com todas as prefeituras da Serra Geral. Então, nós somos cadastrados para atendimento público, ou seja, atendimento pelo SUS. Então, aquelas crianças ou a comunidade que não tem acesso a um serviço privado ou que também não tenha um convênio de saúde, pode buscar esse atendimento oftalmológico pelo SUS através das unidades básicas ou dos postos de saúde de seus bairros. Os outros municípios também é só buscar a Secretaria de Saúde da sua cidade, desde Espinosa até Matias Cardoso, nós somos referência para todos os municípios. É só buscar o centro oftalmológico. Doutor, estamos no verão e está chegando as férias. E quais são os cuidados que devemos ter com os nossos olhos? É muito importante nós salientarmos, no verão, algumas doenças
são muito comuns e são doenças próprias do verão e também da atitude das pessoas durante o verão. O que acontece? Férias escolares, maior frequência nos clubes, consequentemente, maior frequência as piscinas muito cheias. E aí, o mais comum no verão são as doenças externas. Que doenças externas é essa? São as conjuntivites, que são inflamações ou infecções de uma membrana da parte branca do olho, chamada conjuntiva. Essa conjuntiva é essa estrutura transparente, brilhosa, que recobre a parte branca do olho, pode ser acometida de várias patologias. A mais comum são as conjuntivites. Então, no verão, nós temos conjuntivites bacterianas, conjuntivites virais e também as conjuntivites alérgicas ou atópicas. Então, é importante sabermos que tipo de doença, que tipo de conjuntivite nós estamos tratando, para que o paciente não fique com nenhuma sequela e que também seja trazido o maior conforto para ele. Então, uma dica para o verão: vá para o clube, divirta-se bastante, use protetor solar para a pele, tenha cuidado com o protetor em torno dos olhos, porque por mais que no rótulo do protetor fale que é hipoalergênico, se cair no olho, entrar em contato com a mucosa ocular, vai desencadear uma reação inflamatória, normalmente uma reação alérgica, o olho pode inchar, pode ficar vermelho. Então, ao utilizar protetor solar, poupe a área em torno dos olhos e logo depois de passar na pele, lave bastante as mãos com água e sabão, para que não tenha o risco daquele resto de protetor solar que ficou na mão passar novamente no olho e causar irritação. Óculos solares são uma boa recomendação para o verão. Assim como o sol, os raios ultravioleta queimam a nossa pele em determinados horários, eles também podem queimar nosso olho e afetar a retina e trazer também alguns prejuízos. Então, o óculos solar é uma boa pedida para o verão. E os banhistas da piscina vão divertir naturalmente, mas saiu da piscina, chega em casa, faz uma higiene ocular bem feita, pode lavar os olhos com soro fisiológico para tirar aquele excesso de cloro que fica. E ao primeiro sinal de infecção, que é inchaço no olho, olho vermelho, secreção amarelada, a famosa remela, o olho grudando de manhã, procure um profissional oftalmologista, que poderá ser uma conjuntivite. São as doenças mais comuns no verão que você pode realmente preveni-las com esses cuidados. Repetindo, ao ir para os clubes, nadar em piscina, sempre lave os olhos com soro fisiológico. Use um bom óculos solar. Evite óculos solar comprado em qualquer local sem garantia. E outra dica é evitar o protetor solar em torno dos olhos. Então, muita atenção para o verão, que vamos passar um verão animado e sem doença. Doutor, e qual que é a mensagem que você deixa para os papais e para as mamães que estão nos assistindo? Bom, depois desse apanhado, dessa divisão didática das 3 fases da infância, gostaria de frisar e salientar a importância de todas essas etapas na saúde ocular da criança. Desde o recém-nascido com o teste do olhinho, depois o pré-escolar, muito importante, doenças externas, retinoblastoma, que é aquela mancha branca que pode aparecer na pupila. Então, fotografe seu filho. Se aparecer mancha branca, ao invés de mancha vermelha na pupila do olho, leve ao oftalmologista. O normal é aparecer a mancha vermelha. O anormal é aparecer mancha branca. Então, nesta fase pré-escolar, olho torto, dificuldade para enxergar, nós deveremos trabalhar a ambliopia. E na fase escolar, após os 7 anos, também temos que salientar os erros de refração, que é a necessidade de usar óculos, as miopias, os astigmatismos e as hipermetropias. Toda criança deve ser trazida ao oftalmologista antes da alfabetização, ou seja, antes dos 6 anos de idade, 7 anos no máximo.
todos os pais deverão trazer seu filho pelo menos uma vez ao oftalmologista. Se nós juntos, profissionais de saúde, pediatras, os ginecologistas, os enfermeiros, os agentes de saúde nos postos de saúde, orientar a família, nós teremos uma saúde ocular da criança com bom desempenho escolar, que vão crescer e ser um bom cidadão. Eu gostaria muito de salientar, principalmente aos profissionais de saúde, formadores de opinião, desde os obstetras, que fazem o parto das mães no hospital, que eles orientem essa mãe, o pediatra na sala de parto, orientem a mãe para vir fazer o teste do olhinho, essa mãe indo para a unidade básica de saúde, o médico do PSF encaminha essas crianças, nós podemos realmente evitar prejuízos muito sérios, mutilações muito sérias só com o teste do olhinho, que é indolor, não é? É feito só com luz e o oftalmologista tem condição de orientar muito bem os pais. Gostaria de agradecer a toda a produção da Serra Geral, que nos deu essa oportunidade de esclarecimento para a comunidade. E queria dizer que nossa equipe do Centro Oftalmológico de Anaúba estamos prontos para receber toda essa demanda da saúde ocular infantil. Muito obrigado pela oportunidade. E o Bem Viver fica por aqui. E não se esqueça, o acompanhamento de um oftalmologista na vida do seu filho é essencial. Até o próximo programa.